Bom galera, eu sou o Matheus aqui do canal Explicando Exatas. E como dito no primeiro vídeo do canal, eu vou explicar um tema da matemática que na verdade eu acho muito interessante e que é um tema que eu gosto muito: a equação de primeiro grau. Eu vou resolver hoje com vocês um exercício da PUC do Rio de Janeiro. Esse exercício fala o seguinte: 3/5 de um número somados a 1/2 é igual a 2/3 desse mesmo número. Indique a opção que apresenta esse número. Então vamos lá. O que ele fala? Ele fala que tem um número, uma incógnita, né? Um número que a gente quer descobrir. E ele fala que 3/5 desse número, somados a 1/2 vai dar 2/3, vai ser igual a 2/3 desse mesmo número. Por que x? Porque é uma letra, né, uma incógnita, para a gente poder quantificar o número que a gente quer encontrar, o número que a gente quer achar. Então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma observação. Podemos perceber que todos os números que aqui aparecem são frações. Ou seja, cada conta que nós vamos fazer com as frações vai ser diferente da conta que a gente faz com um número qualquer. Então não estranhe se eu falar pra gente tirar o MMC de 3 números nesse caso, ou coisas parecidas, ok? Vamos lá. O primeiro passo para se resolver uma equação de primeiro grau é isolar, ou seja, deixar separado as incógnitas ou tudo que está acompanhado a elas, tudo que está acompanhado ao x, de um lado da igualdade. Isso aqui é uma igualdade. Então, vamos deixar as variáveis de um lado, as letras, né, nesse caso, e os números do outro. Outra coisa importante: numa equação de primeiro grau, toda vez que vamos passar algum termo de um lado para o outro da igualdade, é necessário realizar isso com a operação inversa. Como assim? O contrário da subtração é a adição. Ou seja, se um número está negativo de um lado, ele passa positivo para o outro, ou vice-versa. Então vamos lá. Vamos passar esse 1/2 para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, como a gente pode perceber aqui, ele vai ficar negativo do outro lado. E também nós queremos passar esta parte que tem a variável para o outro lado da igualdade. Nesse caso, o lado da esquerda. E como não há nenhum sinal aqui para indicar se o número é positivo ou negativo, ele é positivo. Então, ele vai passar para cá, negativo. Então, a equação vai ficar basicamente assim: 3/5 de um número, menos, porque aqui estava positivo e agora passa negativo, menos 2/3 desse mesmo número vai ser igual a menos, porque estava positivo e agora passa negativo, igual a menos 1/2. Bom, Matheus, não estou entendendo por que você está fazendo isso. Porque eu quero achar o valor desta incógnita. Então eu não posso deixar ela separada de cada lado da igualdade. Nós temos que formar ela um só. Ou seja, se aqui tem uma incógnita e aqui também, eu quero realizar esta conta para poder descobrir quanto é esse x. Como é que nós vamos realizar esta conta? 3/5 menos 2/3. Para realizar uma subtração de frações, nós teremos que tirar o MMC. Como se tira o MMC? Vou explicar agora. Vamos pegar esta parte do quadro. O MMC se tira da seguinte forma. Bom, o MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número possível para realizar uma multiplicação de forma que seja igual entre esses dois números. Ou seja, qual é o menor número possível que a gente possa achar que entre 5 e 3 ele seja divisível.
Ou seja, possível dividir. Vamos lá. A gente vai MMC então de 5 e de 3. 5. Vamos separar do 3. E vamos tirar o MMC. Vamos lá. O MMC se tira com números primos. Números primos são os números que só é possível dividir por eles mesmos ou por 1. Vamos lá. Dá pra dividir 5 por 2? Não. Dá pra dividir 3 por 2? Também não. Então já não vai ser essa a divisão. Porque nós temos que dividir, achar um termo que seja possível dividir por algum deles, pelo menos, que seja primo. Dá pra dividir o 5 por 3, que é outro número primo? Também não. Mas e o 3? Dá pra dividir por 3? Obviamente. Então nós vamos dividir por 3. 5 dividido por 3. Não dá pra dividir 5 por 3. Então a gente apenas repete o número. E 3 dividido por 3? 1. 3 maçãs para 3 pessoas, uma maçã para cada pessoa. É o mesmo raciocínio. Pronto. Toda vez que chegar o número 1 no MMC que você vai tirar, a gente vai desconsiderar ele na conta. Então vamos apenas considerar o 5. A gente sabe que o 5 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3. E por 5, que é o próximo número primo? Dá. Então, vamos botar aqui. 5. 1 a gente desconsidera. O 5 dá para dividir por 5? Sim. 5 maçãs para 5 pessoas. Uma maçã para cada pessoa. É o mesmo esquema. Então vai ficar 1. E o outro 1 que a gente desconsiderou, a gente só repete. Vamos fazer um traço aqui e vamos ver. Toda vez que você achar o MMC, nesse caso é o 3 e o 5, você vai multiplicá-lo. Ok? Então vamos lá. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 dá 15. Ótimo. Agora a gente sabe que o MMC entre 5 e 3 vai dar 15. Ok? Agora vamos continuar a conta. Como é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse 15 e vamos dividi-lo pelo número que está abaixo da fração e vamos multiplicá-lo pelo número que está em cima. É por isso que eu digo que as operações com frações são sempre muito diferentes do que os outros números, ok? Então vamos lá. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. 3 vezes 3, 9. Então vamos botar isso. Mas vamos sempre botar com o mesmo múltiplo embaixo, ok? A gente já viu que 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Mas lembrando que tem um x aqui, então a gente também vai deixar o x aqui também, ó. Porque a gente quer descobrir o valor dele. Pronto. 15 dividido por 3. 5. 5 vezes menos 2. A gente tem que lembrar que numa operação matemática de multiplicação ou de divisão, a gente sempre tem que lembrar que toda vez que tiver um menos em um dos termos e um mais, ou seja, um for negativo e o outro for positivo, sempre a resposta vai ser negativa. Mas que se os termos forem iguais, ou seja, os dois forem negativos ou os dois forem positivos, a resposta vai dar positiva. Mas nesse caso, um deles é negativo e o outro é positivo, que é 15 dividido por 3, 5. Então 5 vezes menos 2 vai dar menos. Beleza. 5 vezes 2, 10. Então vai dar menos 10. Menos 10, x. A gente repete a igualdade normalmente.
e repete o outro número, menos 1/2. Bom, agora vamos continuar a nossa conta. Vamos lembrar que, como eu falei, toda vez que vamos passar um termo, né, um número, para o outro lado da igualdade, nós temos que passar ele fazendo a operação inversa. Qual o contrário da multiplicação? A divisão. Qual é o contrário da divisão? A multiplicação. Vamos lembrar também que uma fração sempre é uma divisão de dois termos. Ou seja, essa fração aqui nada mais é do que 9x menos 10x dividido por 15. Se o 15 está sendo dividido, quer dizer que quando vamos passar ele para este lado, vamos passá-lo multiplicando. Agora, vamos fazer essa operação. Vamos passar o 15 para o outro lado, multiplicando. Vamos repetir a parte que está em cima, porque a gente não mexeu nela. Vai ficar 9x menos 10x igual a 15 vezes menos 1/2. Vamos lembrar que numa fração, quando há uma multiplicação, nós vamos multiplicar o número de cima com o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Como assim? Se fôssemos multiplicar 3/5 por 2/3, o que nós faríamos? Faríamos 5 vezes 3 e 3 vezes 2. Entenderam? O 15 nada mais é do que 15 sobre 1, se fôssemos falar em fração. Porque ele está sendo dividido por 1, que daria 15. Então, quando vamos passar ele para cá multiplicando, o que faremos? Faremos 1 vezes 2, que dá 2, e 15 vezes menos 1. Como antes, um número positivo vezes um número negativo vai dar uma conta negativa. Então, 15 vezes 1, 15. Só que como era número positivo com número negativo, a conta dará negativa. Beleza, vamos continuar então. Estamos quase acabando já essa questão. 9x menos 10x, quanto que dá isso? Se os dois números, 9x e menos 10x, possuem a mesma letra, é possível sim fazer essa conta, porque eles têm x, têm a mesma letra. Então, vamos só realizar a conta. 9 menos 10. Quanto que dá 9 menos 10? Dará 1 negativo. Mateus, eu não sei fazer conta em que o resultado é negativo, se for soma ou subtração. Simples, uma coisa que eu aprendi. 9 menos 10. O 9 é positivo e o menos 10 é negativo. Quando for, nesse caso de positivo e negativo, o que a gente fará? Fará 10 vezes 9, como se estivesse na ordem certa, e depois conservar o sinal do maior. 10 menos 9, 1. Quem é maior, 9 ou 10? 10. Então, vamos conservar o sinal do 10. Qual que é o sinal do 10? Menos. Então, menos 1 igual a menos 1x igual a menos 15 sobre 2. Porque também temos que repetir a letra. Beleza. A gente sabe que a conta vai ficar mais ou menos assim. E agora, para finalizar a conta, o que a gente vai fazer? Para finalizar a conta, nós vamos fazer a seguinte coisa. A gente sabe que se a gente pegar 1 e multiplicar por algum número, não vai mudar nada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar o x positivo. Nós temos achar o valor de x e não de menos x. Ok? E também é necessário observar que esse 1 não necessita de aparecer, porque como eu acabei de falar, 1 na multiplicação não interfere em exatamente nada. Então,
menos x igual a menos 15 sobre 2, como a gente vai deixar o x positivo? Simples. A gente tem que lembrar que na fração, se a gente pegar e multiplicar qualquer número dos dois lados da igualdade, não vai mudar essa igualdade. Como assim? Se nós sabemos que 2 é igual a 2, se a gente multiplicar por menos 1, vai ficar menos 2 igual a menos 2. Isso não muda, isso está certo também. Menos 2 é realmente igual a menos 2. Então, vamos multiplicar os dois lados por menos 1. Como irá ficar? Se nós multiplicar. Isso aqui é multiplicação. Toda vez que a gente multiplica algum número por menos 1 ou divide ele por menos 1, a única coisa que vai acontecer é mudar o sinal. Ou seja, se aqui está negativo, vai ficar positivo. E se aqui está negativo, vai ficar positivo. Ou seja, o valor dessa resposta vai ser 15 sobre 2. Depois de toda essa conta, a gente chegou no resultado de que x é igual a menos 15 sobre 2. Claro que depois que você pega a prática, você não precisa demorar tanto e fazer tudo isso. Mas assim, a base da fração é isso. A base das frações são isso. E da equação de primeiro grau. Por que equação de primeiro grau? Porque o valor, né, o maior grau da equação, isso tudo aqui se chama equação. O maior grau da equação é 1. Como saber o maior grau da equação? O número 3/5, 1/2, 2/3. Toda vez que não tiver uma incógnita, né, uma variável, uma letra, por assim dizer, o grau se considera 0 na hora de analisar isso. Então, o grau desses números aqui se considera 0 na hora de analisar isso. Mas isso não é importante. Então, a gente vai analisar o grau da letra. A gente só tem uma variável, então o grau dela vai ser o mesmo. Quando não há nenhum número aparecendo nessa região, é porque o grau em que se está sendo elevado é 1. Ou seja, primeiro grau. Por isso que é equação de primeiro grau. E é assim que se resolve uma equação de primeiro grau. Entenderam? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe um gostei e também compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu, pode falar que eu vou voltar no mais básico possível. Vou explicar o que é uma fração, como se realiza todas as propriedades dela, cada operação que se faz com a fração. Porque eu estou usando a equação de primeiro grau como primeiro conteúdo do canal, mas se você não entendeu o que é uma fração, é claro que você, se caísse numa prova, você não ia saber como que você iria resolver essa equação. Mas, mesmo assim, é importante relembrar que se você tem algum tema que você quer que eu explique aqui no canal, você pode deixar aí nos comentários. E se você não entendeu novamente o que é fração, também diga o que você não entendeu, em qual parte do vídeo você ficou confuso, a partir de quando você não conseguiu fazer. Entendeu? Meu nome é Matheus Lopes, eu estou no 9º ano, tenho 14 anos e muito obrigado pela sua presença.